Direto da redação. Vamos aqui, a boa notícia que eu dei ontem foi, eu tuitei, agora não é mais Twitter, no X, que o Twitter agora é a rede social X. E ontem eu divulguei aqui com exclusividade também aqui a evolução do quadro de saúde do ex-prefeito de Campos, o Arnaldo Viana, que está na UTI do Hospital da Beneficência Portuguesa. E a nota que eu informo aqui, que você confere aí, está na tela, é que o quadro de saúde dele evoluiu bastante, ele apresenta melhoras, ele já não está mais inconsciente, o lado direito do corpo dele voltou a mexer, o que assim é um bom sinal. Ele está falando, e há relato inclusive que ele está assim já mais bem-humorado, está revoltado, querendo cigarro, abandonou o fumo, né? E ele continua hospitalizado ainda em observação médica na UTI, mas o quadro dele é de melhora, tá evoluindo. O Arnaldo Viana, ele foi encontrado desacordado na cozinha da casa dele, do apartamento dele na segunda-feira, e foi levado para o hospital. A suspeita é que ele tenha tido um desmaio. Ele desmaiou, ele estava com quadro aparente de infecção urinária, suspeitou-se primeiramente de AVC, não está descartado ainda, porque para descartar precisa fazer exames. E esses exames não teriam sido feitos ainda porque o bom seria uma tomografia. E como ele tem um catéter na cabeça que é metálico, então não pode fazer esse tipo de exame. Então está se vendo ali o que se vai fazer, essas são as informações que a gente tem. E ele está assistido pela esposa dele, a atual esposa dele, a Edilane, que é a esposa, está acompanhando ele lá no Hospital da Beneficência Portuguesa. E a família deve, divulgar isso hoje, deve dar um comunicado, deve falar isso, deve comunicar. Mas essa é a boa notícia, que ele está se recuperando bem. E não está descartado. O Arnaldo, ele teve um AVC no início do ano 2000, quando ele era prefeito na cidade de Campos. Ele sentiu uma forte dor de cabeça. Quando ele sentiu a dor de cabeça, ele pediu que fosse levado primeiramente ao Hospital Ferreira Machado, acho eu. Lá foi visto que ele estava com um quadro ali, um aneurisma. Ele tinha um aneurisma, esse foi o quadro. Ele foi transportado, ele foi levado para o Hospital Copador, no Rio de Janeiro. Fez uma cirurgia com o Paulo Niemeyer, um renomado cirurgião, um dos grandes cirurgiões, neurocirurgiões do país. E ele recuperou-se muito bem, voltou a exercer a atividade dele parlamentar como médico, porque o Arnaldo é neurocirurgião. E ele está na Beneficência Portuguesa, porque ele foi ao hospital, ele atendeu ali durante muito tempo, mas antes disso ele esteve também na Unimed. Ele foi atendido na Unimed. Ele não tem plano de saúde. O Dr. Arnaldo Viana, ele não tem plano de saúde, tá? Sem plano de saúde. E ele foi atendido na Unimed, uma cortesia também da Unimed. Foi atendido outras vezes também na UPA, a cortesia da UPA. E por falta, porque ele hoje foi prefeito de Campos, trabalha para sobreviver, trabalha como médico e não tem. Ele não tem plano de saúde. E é caro um plano de saúde hoje, não é qualquer... As famílias de classe média hoje estão perdendo, estão indo para o hospital público que não tem condições de pagar um plano de saúde. 77 anos é a idade dele, você pagar um plano de saúde, ele pagar um plano de saúde do bolso dele, custear do bolso dele. E eu não sei também como é que, assim, eu não entro nessas questões muito familiares. Ele tem um filho que hoje exerce o mandato de deputado. Então, assim, eu não entendo muito, eu não gostaria de entrar nesses detalhamentos, nessas questões intrafamiliares, que são questões muito pessoais, eu não vou entrar nisso. Mas eu acho que um ex-prefeito de Campos, e Arnaldo não é o único hoje, eu conheço outro ex-prefeito aí que passou pela cidade aí, que hoje não tem plano de saúde, não tem dinheiro para pagar um plano de saúde. Aí você pega, daqui a pouco você pega os caras que esculhamba gestor, esculhamba prefeito, dizendo que tá rico, que tá isso, tá aquilo. Aí você vai ver o cara daí há poucos anos depois, 20, 30 anos, ou 10 anos, ou uma década depois, o cara não tem dinheiro para pagar um plano de saúde. Então, assim, é muita coisa, muito imaginário que as pessoas criam, né? Coisas assim, muito imaginárias, e vai atribuindo, e às vezes as pessoas elas cometem muitas injustiças nesse afã de agredir, nesse afã de atingir, né? E atingir outras pessoas.
E a vida de Arnaldo foi muito conturbada sob o ponto de vista jurídico, foi muito acusado, foi muito denunciado. Os órgãos de controle externo foram muito proativos no governo do Arnaldo Viana, do sucessor dele, do campista, do Alexandre Mocaibe. Foram órgãos de controle externo muito mais proativos do que se vê atualmente. Eram órgãos praticamente assim, muito alinhados a projetos políticos, partidários, e trancou a vida. Assim, foram ações a perder de vista de órgãos de controle externo contra o ex-prefeito Arnaldo Viana. Então, sim, provavelmente no decorrer desse caminho, por erros administrativos, ele deve ter sido muito injustiçado, né? Por erros administrativos, que você pode cometer erros administrativos. Então foi muito injustiçado nesse período, mas ajudou muita gente. No plano pessoal, assim, tem muita gente que hoje é formada, que fez faculdade. Não é questão de justiça aqui essa análise, tá? Que fez uma faculdade graças ao governo do Arnaldo Viana. O Arnaldo Viana, ele conseguiu assim, manter um espólio político, criar tudo certinho, mas o sucessor dele, que seria o filho, não puxou o Arnaldo. Ele é muito distante do carisma, das características pessoais do Arnaldo. O Arnaldo Viana era uma figura mais humana, um cara mais humano, um cara mais popular. Arnaldo vivia na casa de Betão da Balieira, que é uma favela, comendo feijoada. Você lembra disso? Ia lá para comer feijoada. E era dele, né? Era dele mesmo aquela coisa, não era um teatro, não era uma encenação. Então ele tinha essa característica. Tem os defeitos do Arnaldo Viana inúmeros. Arnaldo era a figura mais sonsa que se pode ter ideia, que se possa imaginar. Arnaldo às vezes combinava uma coisa com alguém com certeza para falhar daqui a pouco com segurança. Mas era impossível alguém ter, assim, encampar, ficar com ódio. Ninguém conseguia ter ódio, ter raiva de Arnaldo Viana, né? Ninguém conseguia isso. Ele tinha uma característica muito peculiar, é muito interessante isso, essa figura do Arnaldo. Mas a boa notícia é essa, está se recuperando bem, está evoluindo, tomara que saia logo para reencontrar os amigos dele, que os amigos dele vão visitá-lo, né? Que as pessoas vão visitá-lo, vão reencontrar, porque o Arnaldo, aos 77 anos, provavelmente muitos desses amigos, que são amigos do poder, são as moscas de padaria, desapareceram, provavelmente, né? Não devem mais procurar o Arnaldo Viana. Até pessoas íntimas do Arnaldo Viana ele tem dificuldade às vezes de contato, de contactar, de falar. São detalhes que a gente não vai entrar aqui, mas ele tem. Então assim, há um distanciamento. As pessoas, muita gente só procura Arnaldo no período oportuno, no período em que precisa do Arnaldo Viana. Então eu acho que as pessoas com quem ele teve intimidade, com quem ele mantém, as pessoas que se beneficiam desse legado de Arnaldo, têm por obrigação ficar mais próximas do Arnaldo Viana, né? Agora, 77 anos de idade, uma figura que tem uma experiência de vida muito grande, né? A vida, ela não... Dizem que a vida, né, ela não dá volta. Dizem que a vida, ela capota. E as pessoas que hoje estão no estágio anterior a do Arnaldo, daqui a pouco, elas podem estar treinando para chegar no estágio de Arnaldo. Então a gente precisa ter muito cuidado. Ter muito cuidado com essas coisas. A justiça cósmica, ela não falha. Então as pessoas que abandonam hoje, amanhã também serão abandonadas.